Existe uma dor que não vem pelas escolhas erradas, nem pelos pecados cometidos, nem sequer pela maldade dos outros, mas vem da vontade de Deus. E quando ela chega, nós não reconhecemos. Resistimos, nos debatemos, questionamos, nos sentimos traídos por um Deus que diz nos amar, mas que nos permite sangrar em silêncio. O coração humano tem dificuldade em aceitar que o mesmo Deus que cura também fere, que o mesmo Pai que consola também corrige, que o mesmo Deus que nos promete descanso, às vezes nos entrega um fardo, e por não entendermos os caminhos dele, começamos a lutar contra aquilo que ele está usando para nos curar. Rejeitamos o que ele enviou para nos transformar. Fugimos daquilo que foi desenhado para nos aproximar. Porque para nós, dor é sempre castigo. Mas para o céu, muitas vezes, dor é convite. Muitos estão orando por livramento quando deveriam estar orando por discernimento. Muitos estão jejuando por portas abertas, quando, na verdade, o que precisam é aprender a permanecer no lugar que mais desejam sair. Porque não é no alívio que o caráter é forjado, é na pressão. Não é no riso que se aprende a escutar a voz de Deus. É nas lágrimas. Deus não tem compromisso com o nosso conforto, mas sim com a nossa salvação. E Ele sabe exatamente o que é necessário para nos quebrar por dentro e nos reconstruir mais parecidos com Jesus. É por isso que algumas dores permanecem. Porque ainda estamos fugindo daquilo que deveríamos estar abraçando. Estamos resistindo a processos que foram enviados como presentes embrulhados em sofrimento. Porque nem toda bênção vem em forma de bênção. Algumas vêm em forma de crise. É quando tudo dá errado que começamos a orar como nunca oramos. É quando ninguém mais entende que começamos a procurar aquele que tudo vê. É quando somos deixados de lado por todos que nos lembramos do Deus que nunca nos abandona. E é aí que o céu sorri. Porque finalmente o filho que vivia distraído agora olha para cima. Finalmente o servo que só falava de si agora busca ouvir. Finalmente a criatura que queria a bênção agora quer o abençoador. O que parecia castigo era um chamado. O que parecia abandono era direção. O que parecia injustiça era um tratamento. Você pode estar lutando com algo hoje e, sem perceber, está resistindo justamente à ferramenta que Deus escolheu para te moldar. Antes de pedir para sair dessa estação, pergunte: Senhor, o que queres me ensinar aqui? Quando você muda a pergunta, o céu muda a resposta. A dor não é o fim, mas pode ser o caminho. Um caminho estreito, duro, incompreensível, mas que, no final, te leva direto ao coração de Deus. Ele sabe o que faz, sempre soube, mesmo quando você não entende. Deus é um pai que ensina, mas nem toda lição vem com palavras doces. Algumas vêm com silêncios que gritam, com esperas que esmagam, com perdas que nos dobram, porque a sala de aula de Deus muitas vezes tem paredes invisíveis e chão frio. E o que mais dói é quando somos matriculados sem sequer entender o motivo. É aquele diagnóstico que chega sem aviso. É aquele adeus que parte o peito. É aquele sonho que se desfaz nas nossas mãos. E então, com lágrimas nos olhos e feridas abertas, perguntamos: Senhor, por quê? Mas o céu, às vezes, responde apenas com um sussurro: para te ensinar a depender de mim. Porque a fé não nasce no aplauso, ela é gerada no chão. Deus nos treina como guerreiros, e isso significa que Ele permite batalhas que não pedimos, para forjar corações que Ele escolheu. A pedagogia divina é sutil, mas implacável. Deus trabalha em camadas. Ele não nos entrega o porquê de tudo no início, porque a revelação só faz sentido depois da obediência. Primeiro vem o processo, depois vem o propósito. Primeiro o esmagamento, depois o perfume. O azeite só sai da azeitona quando ela é pressionada.
A glória só vem depois do fogo. É por isso que tantos fogem do altar, porque o altar exige sacrifício. Mas só permanece de pé quem entendeu que a dor também é didática. Deus nos ensina a confiar quando tudo nos escapa. Ele nos ensina a amar quando somos feridos. Ele nos ensina a perdoar quando somos traídos. Porque o caráter de Cristo não se forma com elogios, mas com cruzes, com perdas, com noites de oração em lágrimas onde só Ele ouve. Quando você diz, Deus, por que estou passando por isso? Talvez a resposta seja, porque você orou pedindo para ser usado. Porque você pediu para me conhecer mais. Porque você disse que queria ser transformado. E transformação dói. Crescer dói. Mas dói mais viver longe do propósito. Dói mais ser raso, ser vazio, ser distraído. Deus ama tanto você que prefere te ferir hoje do que te perder amanhã. Por isso, Ele te entrega um fardo, não para te matar, mas para te atrair. A dor não é a sentença, é a bússola. O sofrimento que você não escolheu pode ser justamente o conteúdo da aula que o céu escolheu te ensinar. E nesse ensino, quanto mais você resiste, mais repete. Mas quando você aceita, aprende. E ao aprender, você é transformado. Existe um ensino escondido por trás da tua dor, uma revelação que não vem em livros, nem pregações, nem palavras humanas. Só o Espírito Santo pode trazer esse discernimento, e ele faz isso em meio à fornalha. A dor que você sente hoje pode estar gerando o testemunho que você vai carregar amanhã. O céu tem lições que só se aprendem quebrado. E se você permitir, o que hoje parece uma perda pode virar plataforma. O que parece castigo pode ser honra oculta. Deus ensina diferente. Deus forma em silêncio, mas quando Ele forma, ninguém desfaz. Nem todo fardo é castigo. Alguns são convites disfarçados, convites que nos empurram para o altar quando o ego queria seguir andando sozinho. Convites que doem, mas redirecionam. Porque enquanto estamos fortes demais, confiantes demais, autossuficientes demais, dificilmente dobramos os joelhos. Mas quando chega o peso que não sabemos carregar, quando a alma se curva sob a pressão da vida, é aí que a presença de Deus se torna necessidade. O altar deixa de ser rotina religiosa e vira território de sobrevivência. E é nesse lugar onde a carne se cala e o espírito grita que ele nos encontra. O fardo que te faz chorar no travesseiro pode ser a ponte que te leva ao clamor sincero. O peso que te arrebenta pode ser a ferramenta que Deus está usando para desenterrar a tua verdadeira fé. Porque não há lugar de restauração mais forte do que o altar da rendição. E é por isso que muitos de nós, ao tentarmos fugir da dor, também nos afastamos do altar. Reclamamos do peso, mas esquecemos de perguntar por que ele foi permitido. Clamamos por alívio, mas não enxergamos que esse fardo foi o único meio de frear nossa queda. Deus vê o futuro e sabe quando estamos prestes a cair de lugares altos demais. Então Ele permite um fardo agora, para evitar uma ruína depois. E às vezes, o que nos parece peso demais é, na verdade, misericórdia. Porque há dores que não vêm para punir, mas para preservar. E Deus sabe exatamente a medida do fardo que te leva de volta para Ele. Ele conhece o ponto onde você deixa de lutar sozinho e começa a dizer, Senhor, me ajuda. E quando essa frase sai dos seus lábios com verdade, o céu se movimenta. O altar não é lugar de gente perfeita, é lugar de gente ferida, cansada, exausta, mas disposta. Disposta a não fugir mais, disposta a entregar o controle, disposta a aceitar que, mesmo sem entender, Deus continua sendo bom. Quando o fardo nos empurra para esse lugar, ele cumpre seu propósito. Porque mais importante do que o fim do peso, é o lugar onde ele nos levou. E se a dor te trouxe até os pés de Cristo, então ela te salvou. Se o desespero fez você voltar a orar, então ele foi instrumento de vida.
Há fardos que nos derrubam de orgulho e nos levantam em adoração. Há pesos que nos fazem perder o controle, só para descobrirmos que nunca estivemos no controle. E isso é graça. Isso é Deus nos ensinando pelo caminho do quebrantamento. Então, se hoje você sente que o peso é grande demais, não corra. Não amaldiçoe a estação. Não reclame do processo. Dobre os joelhos. Volte ao altar. Leve esse fardo para a presença dele. Porque é exatamente isso que ele quer. Que você pare de tentar carregar sozinho e aprenda a dividir com o céu. Jesus disse em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A promessa de alívio só vem para quem se aproxima. E talvez seja por isso que o fardo veio, para fazer você se aproximar. Existe um clamor dentro de muitos corações feridos que diz: Senhor, me tira daqui, me tira dessa situação, me tira desse lugar, me tira desse sofrimento. E esse clamor não é errado. Ele vem da dor legítima. Vem do desespero que já não encontra mais saída, da alma que se vê sem forças para dar o próximo passo. Mas há momentos em que o céu, em vez de abrir a porta de saída, fecha todas elas. Em vez de conduzir à liberdade, ordena que permaneçamos no fogo. E isso confunde, fere, desorienta, porque estamos acostumados a ver Deus como aquele que nos livra, mas nem sempre como aquele que nos forma. E Deus, como bom oleiro, às vezes não tira do forno, porque sabe que ainda não está pronto. E é nesse ponto que muitos desistem, porque não suportam a ideia de que Deus permite dor com propósito. Mas há dores que não são para castigar, são para curar. Deus não tira você do processo enquanto Ele ainda está fazendo o que precisa fazer. Ele não responde com alívio enquanto a dor ainda está arrancando aquilo que precisa sair. E mesmo que sua alma grite pedindo por livramento, Ele está te olhando com amor e dizendo: fica, eu ainda estou trabalhando em você aqui. E esse aqui pode ser um vale, uma escassez, uma perda, uma solidão, um quarto escuro da alma. Mas mesmo ali, Ele está presente. O problema é que confundimos o silêncio de Deus com a ausência. E não é. O silêncio de Deus é parte do tratamento. É no silêncio que Ele aprofunda. É na ausência de respostas que Ele trabalha a raiz da confiança. Quem vê só com os olhos naturais acha que o sofrimento é um erro de percurso. Mas quem começa a enxergar com os olhos da fé, percebe que às vezes a crise é direção. E mais do que isso, é cuidado. Deus não tira a criança do hospital enquanto o tratamento não termina. E Ele não tira o filho do processo enquanto a cura não está completa. A oração que muda tudo não é Senhor, me tira daqui. É Senhor, me sustenta aqui. Porque há bênçãos que vêm com o tempo, mas há bênçãos que só vêm com resistência. Permanecer onde dói, quando Deus diz que é ali, é um dos maiores atos de fé que um servo pode viver. Porque a fé não é medida pelo quanto você crê quando tudo vai bem, mas pelo quanto você continua obedecendo quando tudo parece errado. Se você está orando com angústia, pedindo que Deus mude de cenário, talvez hoje Ele esteja te dizendo: eu não vou mudar o cenário, vou te mudar dentro dele. E essa é a verdadeira transformação. Não uma fuga disfarçada de milagre, mas uma reforma interior que te torna mais parecido com Cristo, mais forte, mais humilde, mais firme. Porque quando você for finalmente liberto, não será apenas uma pessoa que saiu do sofrimento, será alguém preparado para carregar a glória. Jó era íntegro, Jó era reto, Jó era temente a Deus, e ainda assim perdeu tudo. Perdeu os filhos, os bens, a saúde, a dignidade. Não porque merecia, não porque falhou, mas porque Deus confiava nele o suficiente para permitir que o sofrimento revelasse sua essência. Jó nunca orou pedindo provações, nunca suplicou por dores, mas as dores vieram.
e com elas, uma revelação que só quem passa pelo vale pode compreender. Deus pode ser mais conhecido no meio da calamidade do que em meio às conquistas. No fim de tudo, quando o pó ainda cobria seu corpo e as feridas ainda ardiam na pele, Jó disse no capítulo 42, versículo 5, Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa frase não é poesia, é transformação. É a prova de que a dor pode se tornar um portal para a intimidade com Deus. Há coisas que só descobrimos sobre o caráter de Deus quando não temos mais nada. Quando Ele é tudo o que nos resta. Enquanto temos recursos, distrações, aplaudidores e rotinas confortáveis, nossa fé corre o risco de ser superficial. Mas quando tudo é arrancado e a única certeza que nos sobra é que Ele ainda está ali, nossa visão espiritual se abre. Jó não conhecia o motivo da sua dor. Ele não teve acesso ao diálogo celestial que iniciou tudo. E, mesmo assim, permaneceu. Porque fé verdadeira não precisa de explicações para continuar confiando. Fé madura não exige conforto para continuar adorando. Jó rasgou as vestes, chorou profundamente, questionou, mas nunca abandonou a reverência, nunca se revoltou contra a santidade de Deus. Ele não entendeu, mas permaneceu de pé. E o mais surpreendente é que Deus não se justificou para Jó. Em nenhum momento ele disse, foi por causa de Satanás, foi um teste, foi uma aposta. Deus apenas respondeu com perguntas, com revelações de sua majestade, com demonstrações de sua grandeza. Porque quando estamos feridos, achamos que precisamos de respostas, mas o que realmente precisamos é de visão. Visão do céu, visão da glória, visão da soberania. Deus não respondeu ao sofrimento de Jó com explicações. Respondeu com presença. E isso foi suficiente. O homem que antes conhecia a Deus de ouvir falar, agora ouvia. E isso vale mais do que qualquer bem restaurado, qualquer ferida curada, qualquer resposta lógica. A sua dor pode não ter explicação agora, e talvez nunca tenha. Mas se ela te levar a ver Deus com mais clareza, ela cumpriu seu papel. Se te aproximar da presença, te fizer depender mais da graça, confiar mais na vontade divina, então o céu sorri. Porque o que mais importa não é o quanto perdemos no processo, mas o quanto conhecemos de Deus através dele. O sofrimento de Jó não foi em vão, nem o seu será. Aquilo que você não pediu pode ser justamente o que vai te dar olhos espirituais. E quando você disser, agora eu te vejo, você entenderá que tudo valeu a pena. Moisés só ouviu a voz de Deus porque primeiro foi rejeitado pelos homens. Elias só viu o fogo do céu porque antes se escondeu debaixo de uma caverna, desejando a morte. Davi só foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque antes foi perseguido, caluniado, expulso do palácio e humilhado no deserto. Paulo só escreveu cartas que mudaram o mundo porque antes foi preso, açoitado, apedrejado, abandonado. A história bíblica é clara. Os homens e mulheres que mais caminharam com Deus foram antes esmagados por Ele, porque a glória não repousa sobre vasos orgulhosos. O Senhor não se revela em plenitude a quem ainda vive para si. O caminho da aproximação sempre passa pela estrada da humilhação, e essa humilhação não é punição, é preparação. Deus quebra antes de usar, Ele desmonta antes de edificar, Ele esvazia antes de preencher. É por isso que, ao olhar para a tua vida hoje, talvez você não veja progresso, sucesso, vitórias visíveis. Talvez tudo o que você enxergue seja cacos. Cacos de sonhos, cacos de planos, cacos de identidade. E talvez você se pergunte, se Deus me ama, por que estou sendo quebrado? A resposta é simples, porque vasos cheios de si não podem conter a glória dele. Deus está te esvaziando para que ele seja tudo em você. Ele está tirando o que você achava essencial para mostrar que só ele é essencial.
O processo é doloroso, mas é necessário. Porque Deus não te chamou para ser apenas mais um sobrevivente. Ele te chamou para ser morada dele. E a morada dele precisa estar limpa, aberta, disposta, moldada pelas suas mãos. E aqui está um segredo espiritual que muitos ignoram. Quanto maior o chamado, maior o esmagamento. Quanto mais profundo o propósito, mais profundo o corte. Quanto mais alta a missão, mais intensa a preparação. Deus não entrega espadas a crianças espirituais. Ele não libera unção sobre quem ainda vive em imaturidade. Ele precisa preparar. E essa preparação inclui lágrimas, perdas, noites sem explicações, guerras internas, desertos silenciosos. Mas tudo isso faz parte de um roteiro divino. Um roteiro onde o sofrimento não é o fim, mas o início da revelação. O próprio Cristo, o Filho amado, passou pela cruz antes da glória. Ele foi moído, cuspido, ferido, esmagado e só então ressuscitou em glória. Por que com você seria diferente? Deus está permitindo o esmagamento agora para que, no tempo certo, você transborde. O que hoje é dor, amanhã será óleo. O que hoje parece morte, amanhã será testemunho vivo. Ele não se esqueceu de você. Ele está te moldando, com cuidado, com firmeza, com eternidade em mente. E quando tudo parecer sem sentido, lembre-se, os que mais se aproximaram de Deus foram os que mais choraram antes. E é nesse choro que nasce a intimidade. É nessa dor que nasce o chamado. É nesse vale que Ele te visita. Existe uma luta que você trava todos os dias. Ela não aparece nas fotos, ela não é comentada nas rodas de conversa, mas ela mora dentro de você. É o peso que ninguém vê, o cansaço que você disfarça, a exaustão de continuar, mesmo sem entender por quê. Essa luta muitas vezes parece inútil. Parece que quanto mais você ora, menos resposta vem. Quanto mais você tenta, mais portas se fecham. E no meio disso tudo, surge uma pergunta sussurrada pela alma cansada. Até quando, Senhor? O céu escuta e responde de forma inesperada. Até que tua raiz alcance a água. Porque a luta não é o fim. Ela é o solo. O solo onde a fé verdadeira deixa de ser superficial e se aprofunda nas entranhas do espírito. Deus não está interessado apenas em te dar frutos visíveis. Ele quer profundidade, ele quer raiz. E raízes não crescem na superfície. Elas se formam na pressão, na escuridão, na resistência da terra. Assim também é sua fé. Enquanto tudo é fácil, a fé é rasa. Mas quando o chão endurece, quando a chuva demora, quando o vento sopra com violência, é nesse ambiente hostil que a fé cava fundo. Porque ela precisa sobreviver, ela precisa achar fonte, e ao cavar, ela se encontra com o eterno. Há lutas que parecem sufocar, mas na verdade estão cavando poços dentro de nós. Poços de dependência, de clamor, de sabedoria, de discernimento. É por isso que alguns dos homens e mulheres mais profundos, espiritualmente, são os mais marcados pela dor. Porque a dor os forçou a cavar. A raiz que cresce no sofrimento é a mesma que sustentará os frutos da promessa. Deus sabe disso. Ele não está te destruindo. Ele está te aprofundando. Ele sabe o que está construindo dentro de você. Ele conhece a força que está desenvolvendo em cada dia que você não desiste. Cada oração feita em cansaço é 1 metro a mais de profundidade. Cada noite de choro é uma expansão das tuas raízes espirituais. Você não está morrendo, está criando fundação. Uma fundação que vai sustentar milagres que outros não conseguiriam carregar. Uma base que suportará o peso da glória que está por vir. A luta não é desperdício. É construção invisível. Portanto, pare de se ver como alguém que está sendo derrotado. Você está sendo enraizado. Pare de pensar que Deus se esqueceu. Ele está regando as tuas raízes com lágrimas. Pare de fugir da luta. Ela é sagrada. Ela é o ventre da sua fé. A raiz está crescendo.
E quando os frutos vierem, eles não serão passageiros, porque foram forjados na resistência, foram sustentados por um sistema invisível de oração, renúncia e confiança. Quem vê de fora talvez nunca entenda, mas o céu sabe o quanto você cavou. O céu sabe o preço da tua raiz. É comum buscarmos a Deus como quem corre para um esconderijo. Queremos alívio, queremos fuga. Queremos que Ele afaste de nós tudo aquilo que nos aflige. E assim oramos: Senhor, me livra. Mas o céu, com sua sabedoria eterna, muitas vezes responde com silêncio, ou pior aos nossos olhos, responde com mais intensidade no processo, porque o plano de Deus nem sempre é nos livrar, é nos lapidar. E lapidação não é suavidade, é atrito, é fricção, é corte. Deus, como o joalheiro supremo, olha para o bruto que somos e enxerga o diamante escondido dentro da pedra. E para revelá-lo, Ele não afasta a ferramenta, Ele a aproxima. Ele não nos tira do ambiente de dor, Ele o transforma no campo de operação. Orar por livramento é humano, mas aceitar a lapidação é maturidade espiritual. É entender que Deus está mais comprometido com a nossa eternidade do que com nosso conforto passageiro, que Ele prefere nos moldar pela dor agora do que nos perder para sempre. E é por isso que Ele permite o fogo, porque só o fogo revela a essência. Só a pressão expõe o que precisa sair, e só a lapidação revela a beleza escondida. Você pode estar enfrentando hoje um processo que parece injusto. Pode estar dizendo: mas eu sou fiel, Senhor. Por que isso comigo? E Deus, com olhos de pai, responde: porque você é precioso demais para continuar bruto, porque há algo em você que só a lapidação revela. E eu quero usar você. O problema é que confundimos lapidação com rejeição. Quando Deus começa a tirar tudo o que nos distraía, achamos que Ele nos abandonou. Quando Ele permite perdas, achamos que Ele está irado. Quando Ele corta o que é excesso, achamos que não somos amados, mas é exatamente o contrário. Deus corrige a quem ama. Ele investe tempo onde há valor. E Ele não desiste até que a imagem de Cristo comece a brilhar em nós. A lapidação não é o fim, é a preparação. É o que precede a exposição da pedra preciosa. Mas só quem permanece no processo verá a transformação completa. Então, se você orou por livramento e o que veio foi lapidação, não desista. Você não foi ignorado, você foi escolhido. Você não está sendo punido, está sendo esculpido. Deus está formando algo eterno dentro de você, algo que o mundo natural não compreende, mas o mundo espiritual reconhece. E no tempo certo, aqueles que hoje não entendem teu processo verão o brilho da tua lapidação. E você não dará glória a si mesmo. Dará glória ao joalheiro, aquele que viu valor onde ninguém via, aquele que não se assustou com o bruto que você era, aquele que permaneceu com a ferramenta até que a tua essência se revelasse. Deus nunca desperdiça cenários. Cada montanha no caminho tem um propósito. Algumas são para te parar, outras são para te elevar. O que hoje parece um bloqueio intransponível pode, na verdade, ser o púlpito que Deus está preparando para que algo dele seja revelado em você. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que algumas das maiores revelações aconteceram no topo de montanhas. Moisés recebeu os 10 mandamentos no Sinai. Elias viu o fogo do céu sobre o Carmelo. Jesus foi transfigurado diante dos discípulos no Tabor. A montanha sempre representou um lugar de dificuldade, mas também de proximidade. Subir custa esforço. Respirar lá em cima exige resistência, mas é ali que a glória se manifesta. A vida espiritual não é uma caminhada plana. É feita de subidas árduas, caminhos pedregosos e cansaço acumulado, e muitas vezes, quando a montanha surge, nossa primeira reação é recuar, duvidar, reclamar. Por que isso agora, Senhor? Já não basta o que estou enfrentando? Mas Deus,
Em silêncio, está te dizendo: sobe, porque lá em cima eu vou me revelar. O problema é que muitos não suportam a subida, desistem na metade, ficam pelo caminho, porque a montanha exige renúncia, foco, fé. Ela separa os espectadores dos determinados, os curiosos dos rendidos, e Deus sempre reservou as revelações mais profundas para o alto, o lugar onde poucos chegam. E é aqui que a chave se vira. O que pareceu obstáculo foi, o tempo todo, estratégia divina. A montanha que você pensou ser castigo, na verdade, é o cenário da tua próxima experiência com Deus. E quando você chegar no topo, ainda que ofegante, ainda que ferido, ainda que com os joelhos ralados, você vai ouvir a voz que transforma tudo. A voz que não fala no vale, mas que se manifesta na altura do esforço. E você entenderá que tudo valeu a pena, que o suor, o medo, a dúvida, eram apenas parte do caminho até a revelação. Pare de amaldiçoar a montanha, comece a escalá-la. Deus está ali. O topo não é o fim do fôlego, é o início da visão. Ali você verá o que não via do chão. Ali você compreenderá o propósito que no vale parecia absurdo. A montanha não é o fim do caminho, é o lugar da visão. E se Deus colocou essa montanha diante de você, é porque Ele sabe que você pode subir. Ele te fortalece, Ele te conduz. E quando você alcançar o alto, não será mais o mesmo. Porque ninguém sobe e volta igual. Quem sobe, vê. Quem vê, muda. Quem muda, desce transformado para transformar outros. Nem toda guerra que enfrentamos está fora de nós. Algumas são travadas no silêncio da alma, quando Deus nos coloca em um processo e tudo dentro de nós grita por fuga. É o incômodo de estar parado quando se queria correr. É a dor de ser esquecido quando se desejava visibilidade. É o silêncio de Deus quando se esperava uma palavra. E então a alma se inquieta, começa a se revoltar, mesmo sem palavras. Começa a resistir, mesmo sem atitudes externas. Essa rebeldia interior é sutil. Ela não quebra mandamentos, mas questiona os métodos. Não desobedece com ações, mas se endurece no coração. É o tipo de resistência que impede o crescimento. Porque não rejeita a fé, mas rejeita o processo que ela exige. E é exatamente aí que muitos travam. Porque querem ser usados por Deus, mas não querem ser moldados. Querem a unção, mas não querem a disciplina. Querem a glória, mas não querem o deserto. Só que não existe vitória sem cruz, não existe autoridade sem renúncia e não há santificação sem processo. Deus não molda guerreiros no conforto. Ele forma em ambientes onde tudo parece parado, onde o céu parece mudo, onde a alma precisa escolher obedecer, mesmo sem emoção. É nesses lugares que somos santificados, e a santificação não acontece aos olhos do público, acontece no segredo. Nos nãos que dizemos quando ninguém está vendo, nas decisões que tomamos quando só Deus está observando. E por isso, o maior inimigo da transformação não é o diabo. É a nossa própria resistência. É aquele pensamento que diz: isso não faz sentido, eu não merecia passar por isso, Deus está demorando demais. Essas vozes internas sabotam o processo, interrompem o que o céu começou. Porque a santificação exige entrega. E não há entrega sem confiança. Enquanto você continuar lutando contra o que Deus está permitindo, o processo não avança. Porque o céu não trabalha com corações rebeldes. Ele trabalha com corações rendidos. E rendição não é fraqueza, é maturidade. É dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio. Eu não gosto, mas obedeço. Eu não queria, mas aceito. Quando você se cala por dentro, a graça começa a operar. Quando você para de reclamar em silêncio e começa a adorar mesmo sem sentir, algo muda. Porque Deus não está apenas interessado no que você faz, mas no que você sente diante do que Ele faz. Ele quer santificar tua essência, purificar teus pensamentos, lapidar teu interior.
Isso só acontece quando você para de resistir e começa a se entregar. É no silêncio da rendição que o céu trabalha. E quando tudo parecer parado, será exatamente ali que Deus estará mais ativo dentro de você. E quando a obra for completa, você sairá desse processo mais puro, mais forte e mais semelhante a Cristo. O deserto é um dos lugares mais temidos da jornada espiritual. Ele representa solidão, escassez, silêncio, ausência de direção. É o lugar onde tudo parece seco, onde as promessas parecem distantes e onde o céu parece mais calado do que nunca. Mas também é o lugar onde Deus fala mais alto. Não porque ele grita, mas porque tudo o que distraía, finalmente, se cala. No deserto, não há plateia, não há distrações, não há confortos. Só há você e Deus. E talvez seja por isso que ele nos leva para lá. Porque em nenhum outro lugar conseguimos ouvi-lo com tanta clareza. No vale, as vozes se multiplicam. No topo, o orgulho nos confunde. Mas no deserto o coração se dobra, a alma se purifica e a voz de Deus encontra espaço para ecoar. Israel passou 40 anos no deserto não por punição apenas, mas por formação. Foi no deserto que Deus ensinou a confiar. Foi lá que ele fez brotar maná do céu, água da rocha, nuvem de sombra de dia e coluna de fogo à noite. O deserto foi escola, foi lugar de milagre cotidiano, mas também de confronto diário, porque o deserto revela o que está escondido. Ele mostra se há fé ou só interesse, se há confiança ou apenas conveniência. E Deus, sendo Pai, permite que passemos por desertos. Não para nos matar, mas para nos ensinar. Porque há lições que não cabem no palácio. Só se aprendem no calor da areia, no silêncio da noite, no cansaço da caminhada. Muitos clamam para sair do deserto, mas ignoram o que o deserto está produzindo dentro de si. Querem atravessar rápido, sem perceber que é ali que a visão se alinha, que o orgulho se desfaz, que a oração amadurece. É ali que o me dá se transforma em me muda. É ali que o cristão raso se transforma em adorador profundo. Não é à toa que até Jesus foi levado ao deserto antes de iniciar seu ministério. O Filho de Deus passou 40 dias em jejum, em prova, em confronto direto com o diabo, mas também em total dependência do Pai. Porque o deserto, quando aceito, se transforma em plataforma. O que parecia exílio vira lugar de envio. O que parecia punição vira preparação. Se hoje você se encontra em um deserto financeiro, emocional, espiritual, ministerial, pare de olhar para o chão seco. Levante os olhos e procure a nuvem, procure a presença. Ela ainda está lá. Mesmo quando invisível, Deus continua guiando. Mesmo quando você não sente, Ele continua sustentando. O deserto não será eterno, mas enquanto durar, será sagrado. E quando você sair dele, não sairá o mesmo. Sairá mais forte, mais maduro, mais consciente de que a voz de Deus não está condicionada ao lugar, mas à disposição do coração. E às vezes, o coração só se dispõe quando tudo ao redor se cala. Nem toda dor vem para matar. Algumas vêm para ressuscitar o que estava adormecido, outras para destruir o que te afastava do propósito. Mas há uma dor específica, permitida, cirúrgica, santa, que não vem do inferno nem das escolhas erradas. Vem do trono. E essa dor não destrói, ela molda. Ela organiza o caos interior. Ela corrige rotas. Ela queima o orgulho. Ela desfaz aquilo que você construiu fora do tempo e te obriga a recomeçar com as mãos de Deus no projeto. A dor que vem de Deus nunca é vazia. Ela carrega propósito, carrega glória oculta. Embora no momento pareça insuportável, ela é uma das maiores expressões do amor divino, porque Deus prefere te ver chorando hoje do que te ver perdido amanhã. A dor que destrói é aquela que você segura sozinho.
que você se recusa a entregar no altar, que você alimenta com murmúrio, rancor e incredulidade. É a dor cultivada fora da presença de Deus. Essa sim gera morte, da fé, da esperança, da identidade. Mas a dor que molda é diferente. É aquela que você entrega em oração, que você expõe diante do Pai com um coração quebrantado. É aquela que faz você se ajoelhar, mesmo quando tudo dentro de si quer fugir. Essa dor é tratada no céu como matéria-prima de milagres, porque o vaso só se torna obra-prima quando passa pelo forno. O barro só vira forma quando aceita a pressão das mãos do oleiro. O segredo está em como você reage à dor. Há pessoas que endurecem, fecham o coração, se rebelam, e com isso transformam a dor moldadora em destruidora. Mas há outras que se quebram por dentro e ainda assim dizem: Senhor, faz tua vontade. Essas são curadas. Essas são transformadas. Porque não é a intensidade da dor que define o seu poder, é a tua resposta a ela. O apóstolo Paulo escrevia sobre seus sofrimentos e ainda assim declarava que a leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Ou seja, a dor que se submete à glória deixa de ser peso e vira produção celestial. O céu está vendo como você reage à dor. Está avaliando se ela te afasta ou te aproxima, se ela te cega ou te faz ver melhor, se ela te destrói ou te refina. Deus está pronto para transformar tua dor em propósito, mas só se você permitir. Só se você parar de resistir e começar a entender que existe um propósito escondido entre as lágrimas. E quando você descobrir isso, quando a luz da fé atravessar esse vale, você não será mais a mesma pessoa. A dor que hoje parece castigo será lembrada como o início da tua verdadeira transformação. E você reconhecerá: Deus não me destruiu, Ele me moldou. Existe um momento na jornada espiritual em que todas as tentativas de escapar fracassam. Não importa o quanto você ore pedindo livramento, não importa o quanto você tente abrir novas portas, buscar novos caminhos, reinventar suas estratégias, tudo continua travado. E aí você percebe: não se trata mais de sair, mas de se render. Porque há dores que não cessam com fuga, mas com entendimento. E esse entendimento começa quando você muda a pergunta. Em vez de "por que isso está acontecendo comigo?", você começa a dizer: Senhor, o que queres me ensinar com isso? Essa pergunta transforma o ambiente, abre portais espirituais, silencia a alma rebelde e traz clareza para o que antes era apenas caos. Rendição não é desistência, é confiança, é olhar para o céu e dizer: eu não entendo, mas sei que tu sabes. Eu não gosto, mas aceito. Eu não vejo, mas confio que estás me guiando. Quando você ora assim, a dor muda de forma. Ela deixa de ser castigo e vira caderno, vira sala de aula, vira ensino. Deus ama quando o filho para de fugir e começa a escutar. Porque o problema nunca foi a dor, foi a dureza do coração. O que Deus mais deseja é formar Cristo em nós. E Cristo se formou na cruz, no suor, na renúncia. Então por que achamos que seremos moldados apenas com bênçãos? O Filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e nós também seremos ensinados assim. Mas só quem se rende, aprende. Perguntar: o que queres me ensinar? É dar ao céu o direito de mexer em áreas que você não queria abrir. É permitir que o Espírito Santo revele o orgulho escondido, a vaidade disfarçada de zelo, o controle camuflado de planejamento. É descobrir que muitas vezes o que mais te machuca é o que mais te liberta. A verdade dói, mas cura. E Deus é o mestre da verdade. Ele confronta com amor, ele desinstala com ternura, e quando encontra um coração rendido, ele trabalha com profundidade. E então você começa a entender que o sofrimento não era o problema, era o caminho, o meio pelo qual Deus chamava a tua atenção.
E quando essa chave vira dentro de você, a paz desce. Não porque tudo mudou por fora, mas porque você mudou por dentro. A guerra cessa, a alma se aquieta e o espírito começa a ministrar. O ensino vem, a revelação floresce, o propósito emerge e você olha para trás e reconhece. Não era punição, era lição. E essa lição te transforma. Porque você não apenas saiu do processo, você saiu novo. Você saiu limpo. Você saiu curado. Rendição é o segredo. É a senha do céu. E quando você finalmente diz, eis-me aqui, faz em mim o que for necessário, o céu responde, agora posso agir. A cruz é o ponto mais alto do processo de transformação. Ela representa o fim de si mesmo, o esgotamento das forças humanas, o abandono do controle. É o lugar onde tudo dentro de nós grita, não aguento mais. Já deu, vou desistir. E é nesse exato momento que Deus nos convida a permanecer. Porque muitos querem a ressurreição, mas poucos aceitam a cruz. Querem o novo, mas não suportam o fim. E a verdade é essa. Ninguém ressuscita se não morrer primeiro. Ninguém vive a plenitude de Deus sem antes sepultar o ego, o orgulho, os planos próprios. Mas a carne odeia a cruz, e por isso tantos descem dela antes do tempo. Interrompem o processo, desistem no meio do tratamento e perdem a glória que estava sendo gerada no silêncio da dor. Jesus suportou a cruz até o fim. E ele não precisava. Ele tinha todo o poder para descer, para se livrar, para calar os acusadores, para curar as feridas, para se exaltar ali mesmo. Mas ele escolheu permanecer, por amor, por obediência, por missão, porque ele sabia que por trás da dor havia um propósito eterno. E é exatamente isso que o céu espera de nós: permanência. Quando tudo em você quiser sair do processo, Deus espera que você permaneça. Porque é só depois da cruz que vem a ressurreição. Mas ela não acontece para os que fogem. Acontece para os que ficam, para os que suportam, para os que creem mesmo sangrando, para os que obedecem mesmo calados, para os que continuam crendo, mesmo quando tudo em volta diz que acabou. A tua cruz pode ser uma enfermidade, uma rejeição, uma perda, uma traição, um tempo de escassez. Seja qual for, se Deus permitiu, há propósito. E se há propósito, a glória oculta. E se há glória, a vida depois da dor. Mas você precisa resistir ao impulso de fugir. Precisa lutar contra a tentação de abandonar o altar antes da hora. Porque o inimigo sabe que se você permanecer, você será promovido espiritualmente. Ele sabe que o céu honra quem completa o processo. Então ele vai usar todas as forças para te fazer sair, através do cansaço, do desânimo, da confusão, do orgulho. Mas você precisa olhar para a cruz e dizer, eu não vou descer, eu vou até o fim, porque sei que depois disso, algo novo nascerá, e nascerá. A ressurreição sempre vem, mas ela é para os que morrem por inteiro, para os que não negociam sua entrega, para os que entendem que a dor tem prazo, mas o propósito é eterno. E quando o terceiro dia chegar, e ele sempre chega, Deus te levantará de uma forma que ninguém entenderá. Porque ninguém viu o que você suportou, ninguém sentiu o peso da tua cruz. Mas o céu viu, e o céu recompensará, com vida, com unção, com revelação, com autoridade. Depois da cruz, vem a glória. Mas não desça antes da hora. Nenhuma lágrima diante de Deus cai em vão, nenhuma dor entregue no altar permanece sem resposta. O céu tem memória, e Deus, sendo Pai, sabe exatamente o que está fazendo com você. Até mesmo quando parece que Ele está em silêncio, Ele está agindo. Ele não desperdiça sofrimento. Cada noite escura, cada crise sem explicação, cada oração feita em desespero, cada momento em que você quis parar e mesmo assim continuou, tudo isso está sendo registrado. Porque a tua dor, quando vivida com fé, não é castigo, é ponte.
ponte para um lugar mais profundo, mais íntimo, mais forte, mais rendido. Deus está te conduzindo, mesmo quando parece que você está andando em círculos. Ele está usando o que hoje te aflige para te levar exatamente onde Ele sempre sonhou. Não tente entender tudo. Não tente controlar o que Deus está forjando. Apenas confie. Ele sabe o que tirar, o que permitir, o que silenciar, o que acelerar. Ele é o oleiro. Você é o vaso. E um vaso não entende o projeto. Apenas se entrega às mãos que o moldam. Se hoje dói, é porque está sendo moldado. Se hoje pesa, é porque está sendo edificado. Deus só trabalha em quem está disposto a ser transformado por inteiro. E essa transformação, embora dolorosa, será o maior testemunho da sua vida. O que hoje parece perda, amanhã será renomeação. O que hoje parece deserto, amanhã será plataforma. O que hoje é dor, amanhã será ministério. Deus está te usando como carta viva. Você está sendo escrito pelas mãos dele. E todo texto, antes de ser lido, precisa ser redigido com paciência, com detalhes, com tempo. Não corra, não interrompa a obra. Permaneça na mesa do escritor, porque quando ele terminar, sua história não será sobre derrota. Será sobre redenção, e muitos serão alcançados pelo que você viveu, porque é assim que Deus opera. Ele transforma dor em ferramenta, processo em plataforma, choro em rio de cura. Você não será lembrado pela luta, será lembrado pela superação, pelo brilho da glória que brotou das cinzas da tua dor. Portanto, levante-se em espírito. Ainda que as forças sejam poucas, levante-se. Deus está perto, mais perto do que nunca. Ele está usando esse momento para atrair tua alma, para firmar teus pés, para ativar tua visão. A dor que hoje você sente será o chão onde seus pés pisarão com autoridade amanhã. E quando esse tempo passar, e ele vai passar, você verá que não foi em vão, que não foi castigo, foi construção. Porque Deus nunca desperdiça uma dor. Ele transforma toda ferida em caminho e todo caminho em reencontro com sua presença.